aula da engenharia hoje cooptativa que eu dou para eles, que hoje era a última aula, eu fiz uma revisão geral, só que tinha umas coisas para ver antes de começar a revisão. Então acabei tendo que correr um pouquinho no final, mas consegui terminar, deu tudo certo. Nosso semestre aí ficou muito curto, né? Mas ainda consegui avaliar eles em algumas coisas e tal. Quer dizer, deixei algumas aulas livres para conseguir avaliá-los melhor e tal. E então, assim, mesmo sendo 7h15, falta pouca coisa para a gente terminar aí a nossa disciplina, né? Tem algumas ferramentas que eu ainda tenho que fornecer para vocês resolverem as listas e tal. Então, uma das coisas que faltou, que é muito importante, não sei se vocês lembram, a aula passada, a gente viu calor latente, fizemos um problema de calor latente, ele pode ser de fusão, ou, né, eu até expliquei que ele pode ser o calor latente aí para a maioria dos materiais vai coincidir, o calor latente de fusão com de solidificação, de vaporização com o de condensação, mas enfim, ele é uma quantidade fixa, porque para substâncias puras, quando você tem mudança de temperatura, você não tem mudança de estado. E no caso, que é o assunto do calor latente, quando você tem mudança de estado, você não tem mudança de temperatura. Então, seria aquele calor que é recebido e aproveitado só para mudar de estado, onde não. Portanto, como só o calor é aproveitado só para mudar de estado, ele não vai causar variação na temperatura. Isso para substâncias puras, tá? Aí a gente viu a equação geral dos gases, nós vimos que para todos os gases ideais, tá? Que primeiro a gente faz os ideais para depois ver uma outra, né? Para depois, vamos dizer, complicar um pouquinho mais. Existe uma constante, né? P vezes V dividido por T, sendo P pressão e V volume e T temperatura, ela é uma constante. Então, se você pegar uma situação inicial e fizer P vezes V dividido por T para essa situação inicial, você vai conseguir um número. Se você pegar uma situação final onde variou um desses três, dois desses três, ou até os três desses três, e fizer P vezes V dividido por T, você vai chegar no mesmo número. A gente fez um exercício, resolveu aí, depois substituiu os números na situação final inicial e viu que realmente, no caso desse exercício, dava 1/5 para as duas situações, tá? Ainda dentro de gases, falta uma coisa que a gente utiliza muito. Vocês, como são base em mecânica, eu priorizei aí nesse segundo semestre, que a discussão foi de física, a gente falar em cinemática, movimento retilíneo e circular, e a gente falar em termodinâmica, que tem tudo aí a ver com mecânica, máquinas e tal, né? Ainda faltou a parte de estática, mas como a gente vai ter o ano inteiro para ver isso em mecânica técnica, eu falei, deixa pro ano que vem, tá? Já que cortaram 2 semanas de aula iniciais, nossas, 2 semanas lá no começo, e cortaram agora umas boas semanas agora no fim. Então a gente teve que cortar um pouquinho do conteúdo também, mas tentei cortar assim da maneira mais sábia, de modo a não prejudicar vocês, de modo a sempre amplificar o aprendizado de vocês. E terminando a parte de gases, que depois a gente não terminando, né? A gente vai entrar em trabalho de um gás, tal, mas entrando terminando essa introdução da parte de gases, a gente viu a equação geral dos gases e agora vai ver a equação de Clapeyron, tá? A equação de Clapeyron vem daquilo. Eu tinha até no meu resumo aqui, ela estava feita e tal, mas eu falei, essa lousa dá para eu lembrar, eu não preciso ter ela, tanto que ela não está aqui no meu resumo tá o que vem pela frente, só que eu olhei minha aula do ano passado e falei, isso dá para lembrar, né? Porque o resumo é mais do que para se der branco em mim, é mais para organizar a lousa, né? Fazer bastante isso no presencial e trouxe isso para cá também, né? Mais para não esquecer de falar nada importante do que realmente por não saber explicar o conceito. O resuminho aqui é mais para organizar a explicação do que realmente uma dependência dele, né, para explicar. Então a gente sabe que PV sobre T é uma constante para o gás ideal. E ainda nós estamos estudando gases ideais, tá? Isso vai dar sempre o mesmo valor, desde que você tenha um recipiente fechado, que o gás não escape, né, e nem entre gás no ambiente, e desde que você tenha lá o mesmo gás. Lembra que a gente falou, ó, para um recipiente fechado, sem variar a massa, essa relação será uma constante que dependerá da massa e do tipo de gás. Então, a gente podia pensar numa equação que correlacionasse isso aqui com a massa de gás lá dentro do recipiente. E também a gente poderia ter uma constante qualquer, que a gente poderia chamar, sei lá, de K, que representaria isso aí. A gente não falou que PVT é uma constante que depende da massa do gás, ó, a gente falou isso na teoria da aula passada, ó. É uma constante que depende da massa do gás e do tipo de gás.
Então, vamos pegar uma constante qualquer que tenha mais a ver com o tipo de gás e a massa do gás e igualar isso aqui. E foi assim que foi deduzida a equação de Clapeyron. Só que não foi tão direto assim. Em vez de usar uma constante K qualquer, a dedução foi feita inicialmente para o gás ideal. E a gente chamou a constante dos gases ideais, em vez de K, a gente chamou de R. Mas essa é uma constante aí que depende do tipo do gás. Para os gases ideais, a constante R. Para outros gases, poderia ser outra coisa. Mas como estamos aí numa etapa inicial e estamos falando de gás ideal, então vamos dizer que essa constante que resulta do PV vezes T é igual a um outro número que também é uma constante, a constante geral dos gases ideais no caso. Então podemos pôr PVT igual R, só que não depende só dessa constante, porque essa constante foi deduzida independente da massa. A gente acabou de ler ali na teoria, que eu trouxe para vocês na aula passada, que depende também da massa do gás. Só que não é a massa M em gramas de gás que está lá, e sim é o número de mol. O número de mol do gás. Isso aí a gente aprende em química, tá? Se você olhar lá na tabela a massa do oxigênio, você vai ver que é 16, tá? Então o gás O2 tem uma massa de 32 gramas, tá? Na verdade, ele tem uma massa de 16 unidades de massa atômica. Então vamos colocar 16U. 16 não, 16 é cada oxigênio. 2 oxigênios seria 32. 32U. Aí tem um número lá que é um número de mol. O número de mol, na verdade, é o número de advogado. O número de Avogadro, ele garante que quando você tiver 6 vezes 10 a 23 moléculas de oxigênio, você vai ter exatamente esse peso aqui em gramas, tá? Então, se uma molécula de oxigênio pesa 32U, ou seja, 32 unidades de massa atômica, que é uma unidade química bem pequenininha, tá? Então, uma molécula de O2 pesa 32U. Agora, 6 vezes 10 a 23, que é o número de Avogadro, 6 vezes 10 a 23 moléculas de oxigênio, que é o O2. O O2 é uma molécula porque são 2 átomos de oxigênio combinado. Não vou entrar muito aqui na parte química, mas só para dar uma introduçãozinha para vocês. Se eu tiver uma, ela vai pesar 32U. Se eu tiver 6 vezes 10 a 23, que é um número enorme, é o 6 com 23 zeros, dessa mesma molécula aqui, ela vai ter uma massa de 32 gramas. Tá? Então existe aí uma constância para quando você tem um mol. 6 vezes 10 a 23 é exatamente um mol de molécula, que vai me dar a massa exatamente que está na tabela periódica com outra unidade. 2 mols é só dobrar, 3 mols é só dobrar. Então o mol ele é uma unidade muito interessante para você correlacionar com a massa, acaba dando um cálculo mais simples. Então, já que PVT é uma constante que pode ser relacionada com a massa do gás, eu vou relacionar diretamente com o número de mol. E multiplicando então assim, tanto maior vai ser esse PVT, quanto maior for a quantidade de gás, ou seja, quanto maior for o número de mol, que eu não sei se vocês perceberam, o número de mol de um gás ele é uma regra de 3, é uma relação direta com a massa. Se eu tiver 1 mol, é 32 gramas. O que é 1 mol? 1 mol é 6 vezes 10 a 23 moléculas. Uma molécula tem 32 unidades de massa atômica, que é uma unidade química pequenininha que está lá na tabela periódica, tá? Se eu tiver desse mesmo O2, 6 vezes 10 a 23 moléculas, eu tenho o mesmo número, mas em outra unidade. Eu tenho 32 gramas de O2. E isso aqui, quando eu tiver esse número de molécula, eu posso dizer que eu tenho 1 mol de molécula. Tá? 2 mol de molécula, claro, vai ter 12 vezes 10 a 23. E isso tem 64 gramas. 3 mol, não interessa o número de molécula, tá? Mas vai ter, a gente não precisa ficar fazendo conta com número grande toda hora, 128 gramas. E por aí vai. Então, o mol é proporcional à massa. Claro, a quantidade de molécula é proporcional à massa. E 1 mol de uma molécula de gás, de qualquer gás aí, tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Aqui é do oxigênio, e a gente fez com o oxigênio porque eu lembrava a massa de cabeça, tá? Se você não lembrar a massa de cabeça, como eu não lembro de vários gases, não tem problema nenhum. Você vai na tabela periódica e olha, e acabou, entendeu? Claro, não vou entrar na parte química aqui porque não tem nada a ver com o conhecimento de mecânica que eu preciso passar para vocês, né? A gente vai estudar gases de uma maneira mais simplificada, mas entendam esse N como um número que pode ser calculado a partir da massa do gás. Quanto maior a massa, maior vai ser o número de mol. 1 mol de oxigênio, 32 gramas. 2 mols, 64 gramas. 3 mols, 128 gramas. E além de ser, quanto maior um, maior o outro, é uma proporcionalidade, uma relação linear. Se você multiplicar por 2
a massa, você vai multiplicar por 2 o mol, tá? Então, a ideia é mais ou menos assim. É claro que o PV sobre T vai depender da quantidade de gás. Então, a gente pode igualar ele à quantidade de gás. Mas ele não é igual o número de mol. Quem vai me garantir que é igual? Mas existe um R que converte, tá? Vamos dizer assim, PV sobre T é uma constante K, como a gente já viu. E a gente pode dizer que tão maior vai ser essa constante K, quanto maior for o número de mol. Então, pode existir uma relação de igualdade. Maior o K, maior o N. Só que essa relação não é direta. Essa relação não é direta, mas existe uma constante R, pela qual você multiplica o número de mol dos gases ideais, que ele dá exatamente essa constante, que é quem? PV sobre T. Então, essa é a equação de Clapeyron. PV sobre T é NR. PV sobre T vai dar certinho o número de mol. Vai dar certinho PV sobre T num gás, num recipiente fechado, gás ideal num recipiente fechado. PV sobre T vai dar exatamente o número de mol. Mas não vai dar exatamente assim de graça. É proporcional. Quanto maior P vezes V sobre T, né? Quanto mais mol de gás tiver dentro daquele recipiente, maior vai ser o PV sobre T. Então, eu posso igualar o PV sobre T ao N. Vai dar proporcional, mas não igual. Então, eu preciso de uma constante que torne igual. Multiplicando N por R, vai dar exatamente isso. Dá certo para todos os gases. E essa é a equação de Clapeyron, tá? Vai ser mais comum vocês verem ela com o T passado para o lado de lá. Então, a gente tem PV igual NRT. Tá? Que é uma equação muito utilizada aí, tanto na física quanto na química. Vamos até deixar ela um pouco maior, já que só vai ter isso nessa página, né? Então, essa é a equação de Clapeyron. Sabendo que PV... Ah, que ótimo isso que eu fiz, hein? Desencana. Sabendo que PV é uma constante, PV sobre T é uma constante e que ela depende do número de mol de gás, consequentemente da massa do gás, eu posso igualá-la ao número de mol. Se o número de mol crescer, PV sobre T cresce também. Mas não vai dar certinho, não vai dar igual. Então eu preciso de uma constante de proporcionalidade que torne igual. Essa constante depende do gás. Essa constante é o R, tá? Essa constante para o gás ideal é o R. Então, só para que vocês não esqueçam, tem algumas dicas para decorar essa fórmula, tá? Tem umas frases feias, eu não vou falar elas aqui, ainda mais porque está gravando a aula, mas tem umas frases mais bonitinhas. Eu tinha uma professora que falava, por você nunca rezei tanto, tá vendo? Tem aí, tem várias frases para vocês decorarem essa fórmula, caso alguém vá pense um dia prestar um Enem, um troço assim, se você souber essa fórmula, você já ganha algumas questões aí. Então, como a gente já viu a aula passada, P, perdão, é pressão, certo? V é volume do gás. Volume do gás. T é temperatura. PVT, N é o número de mol, que é proporcional à massa de gás, certo? É uma maneira de contar as moléculas. O número de mol é uma invenção da química, que vocês podem entender ele como uma maneira de contar as moléculas que estão numa determinada massa. Numa determinada massa do gás tal, tem tantas moléculas, tá? Por aí vai. N é uma constante química que tem a ver com a massa. É o número de contar as moléculas que estão numa determinada massa. E R, vou tentar grudar ali para ficar mais bonitinho, porque eu calculei mal o meu espaço. R é a constante geral dos gases, tá? Vou chamar aqui, ó, só de constante, para facilitar a vida de vocês. Então, a R é uma constante que depende do gases. N é o número de mol, ou seja, é uma constante que tem a ver com a massa de gás ali presente. Uma constante não, né? Ele é um número que é proporcional à massa de gás presente, é o N, o número de mol, como a gente viu ali. O R é uma constante que depende do gás, no caso do gás ideal ele tem um valor bem definido, T é temperatura, V é volume e P é pressão. E é isso que vocês têm que saber sobre a equação de Clapeyron. E ele geralmente os exercícios disso são fáceis, tá? São aplicações diretas das fórmulas. Então vamos lá. Um laboratório químico descartou um frasco de éter sem perceber que em seu interior havia um resíduo de 7,74 gramas de éter. Então você tem aí a massa de éter que foi te dada. Cuidado só que em lugar nenhum nessa fórmula entra a massa, pelo menos não diretamente. Entra um N que é proporcional à massa, mas é um N, tá? Ainda havia um residual, parte no estado líquido, parte no estado gasoso. Ele já te lascou. Numa dessa ele te lascou, porque esse exercício a gente vai ter que pensar, tá? Mas vamos pensar junto. Eu não fiz ele não. Eu vim aqui sem ensaiar e já pus para gravar. Vamos ver, no ano passado eu fiz. Tomara que esse ano eu consiga fazer. Esse frasco de 0,8 de volume, então a gente tem um volume de 0,8 litros de volume, fechado hermeticamente, ou seja, não vai sair nem entrar gás do recipiente,
foi deixado sob o sol e, após um certo tempo, atingiu a temperatura de equilíbrio, 37 graus Celsius. O que ele está querendo te dizer com isso? Primeiro, ele te assusta. Parte no estado sólido, parte no estado líquido. Depois, ele foi deixado no sol e atingiu o equilíbrio. Quer dizer o quê? A parte que estava líquido, do éter, virou gás. Agora é tudo gás. E ainda ele te falou que o recipiente está hermeticamente fechado. Então, acabou. Vai estar tudo em forma de gás. As 7,4 gramas vão estar em forma de gás. Então, maravilha. Se tivesse parte líquido, parte gás, lascou. Mas não, ele falou, foi deixado sob o sol e estava hermeticamente fechado. Então, ou seja, o que estava líquido, o éter líquido, evaporou, virou tudo gás, éter, num recipiente fechado. E ele vai te dar todos os dados para você usar Clapeyron. Quer dizer, primeiro ele te assusta, depois ele fala, não, mas foi deixado sob o sol. Tá tranquilo, virou tudo gás. Você viu que até eu assustei, né? Eu falei, nossa, será que eu não tinha que ter estudado esse exercício antes de fazer, né? Porque hoje é o dia que eu dou aula para engenharia. Então eu tô com 2 aulas na cabeça, às vezes, né, você fica meio passado, assim. Eu terminei a aula da engenharia, era 7:07. Então, quer dizer, né, eu tive que fazer uma revisão final com eles aí, então cheguei meio atrapalhado. Mas vamos que vamos mesmo assim, tá? E ele te facilitou ainda mais, ó. Se estabilizou em 37 graus, valor acima da temperatura de ebulição do éter. Você nem precisa pensar. Ele colou aí na testa, o exercício colou aí na testa dele. O éter virou todo gás, pelo amor de Deus, né? Ebulição, ebulir, né? A gente viu ali, líquido vira gás, tá num dos slides anteriores ali. Se todo o éter no estado líquido tivesse evaporado, quer dizer, não falou, ele falou mesmo, né? Se todo. E evaporou, né? Seria até melhor, do jeito que ele preparou ali, seria até melhor ele colocar assim. Como todo o éter no estado líquido evaporou, ou seja, as 7,4 gramas agora são gás, a pressão dentro do gás se tornou. Gente, ele te deu a massa, ele te deu o volume, ele te perguntou a pressão e falta o quê? PV igual nRT, falta a constante dos gases. Vamos ver se ele vai te dar aqui embaixo, ó. Note a dot, no interior do frasco descartado havia apenas éter. Claro, né? Tem que ser o mesmo gás, senão você não pode aplicar a mesma constante. A massa molar do éter, massa molar é uma coisa que geralmente a gente chama na química, ou na física também, né? Mas usa mais na química, de hemão, tá? Hemão, que é a massa molar, é a massa de 1 mol, a massa de 6 vezes 10 a 23. O éter, vamos dizer assim, não sei qual éter que é esse, tá? Porque podem ter vários. Éter é uma substância orgânica que tem um heteroátomo de oxigênio no meio de uma cadeia carbônica. Podem ser vários, tá? Mas, enfim, esse éter aí, uma molécula dele pesaria 74 unidades de massa atômica. 6 vezes 10 a 23, ou 1 mol de moléculas dele, pesa 74 gramas. O mol é aquela unidade assim, ó. Para 1 é aquele valor X em unidade de massa atômica. Para 1 mol é o mesmo valor X em gramas, tá? Sei que isso aí é mais complicado, muita gente apanhou disso aí na aula de química, mas o que vocês têm que saber é o seguinte, o que é o mol? Se eu tiver 1 mol de qualquer coisa, e nem interessa quanto que é 1 mol, o que interessa é assim, quando eu tenho 1 mol daquela coisa na tabela periódica pesa 15 U, se eu tiver 1 mol daquela coisa vai pesar 15 gramas. Se eu tiver 1 mol daquela coisa que pesa na tabela periódica 12, né? Se eu tiver 1 a tabela periódica está me falando que 1 pesa 12. 12 o quê? Unidades de massa atômica. 12 U. Mas se eu tiver 1 mol, não interessa quanto que é um número bem grande, eu vou ter 12 gramas. Então, o mol é aquele número que na química, principalmente, né? Usa na física também, né? Tanto que nós estamos usando, mas na química, principalmente, o mol é aquele número assim. Se na tabela periódica um átomo daquele pesa X unidades de massa atômica, na vida 1 mol daquele átomo vai pesar X gramas, tá? É isso que é o mol. É quando a quantidade em gramas, se você tem 1 mol da coisa, quando a quantidade dele em gramas é um número que coincide com o peso dele na tabela periódica, tá? Com o peso dele, que lá na tabela periódica é outra unidade, não é gramas, mas é isso. Você tem 1 mol quando o peso da sua substância em gramas coincidir com o peso que está na tabela periódica. Isso quer dizer que você tem 1 mol e não interessa quanto que vale 1 mol, tá? Mas ele te deu aqui a massa molar, a gente já vai explicar como que obtém, tendo a massa e a massa molar, como que obtém o mol, de um jeito bem rapidinho, sem precisar fazer regra de 3, confundir toda a cabeça de vocês, tá? Então a gente tem a constante aí universal dos gases, ó, que ele deu pra gente, ela era 0,082 atm litro mol Kelvin. Nossa senhora, né? Atm litro mol Kelvin. André, preciso olhar todas essas unidades? Não, você não precisa nem saber essas unidades. Você só precisa dar uma olhada nelas para ver em que unidade você vai pôr sua pressão, seu volume
e a sua massa, tá? Eu vou copiar esses caras aqui, porque aí a gente já resolve no próximo slide o exercício. Então, ele me deu esses dados aí, ó. Já que eu estou fazendo tudo fundo escuro, né? Vou manter um padrão. Ele me deu esses dados aí, beleza? Eu vou colocar aqui, tá? Esses são os dados do problema. Gente, qual que é a fórmula? A fórmula é PV igual a NRT. Ele quer saber pressão, então meio que ele te deu de graça, né? Meio que ele te deu de graça o exercício, tá? Meio que ele te deu de graça o exercício. PV, ainda que ele falou, todo o éter no recipiente fechado hermeticamente ficou no estado gasoso. Ou se tivesse ficado, qual seria a pressão? Então imagina que ficou e faz a conta. Então você tem aí a pressão que você quer saber. Volume, está em litro, deixo em litro? Deixo, ó. Na constante dos gases que ele me deu, a unidade é o litro. Então eu deixo o volume em litro. Beleza. Pressão é o que ele quer, então só põe o P. O volume é 0,8 litros. O número de mol, espera um pouquinho que a gente já chega nele. A constante eu vou usar, que ele me deu. 0,082. A temperatura está em graus Celsius? Não. A temperatura na constante está em Kelvin, então eu tenho que calcular a minha temperatura em Kelvin. Como é que calcula mesmo? Temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. A gente já viu isso, é só somar 273 na temperatura em Celsius que você calcula a temperatura em Kelvin, aí acho que vai dar um número redondo, né? Vai dar exatamente 310 Kelvin, se eu não errei na conta. É isso, não é? Sempre presto 7 ali, fica 280 mais 30, 310. Então, você vai ter a temperatura de 310 Kelvin, tá? Que a gente converteu ali embaixo para pedir. E o número de mol, pessoal? Eu vou fazer aqui, ó. Número de mol, você até pode fazer uma regrinha de 3, eu acho que vocês aprenderam isso em química, né? E todo mundo, eu sei que isso confunde bastante. Você pode pensar assim, a massa molar é a massa de 1 mol, então eu vou ter ali um pouquinho menos, então é X. Quando ele te der a massa e a massa molar, você pode saber que o número de mol é massa por massa molar, tá? N é igual a mim ou mão. Que assim você consegue sair de alguns problemas, não resolve para todos, tá? Mas você consegue sair de alguns problemas sem fazer a regra de 3 que te confunde. Até por uma questão de tempo, nós temos bastante coisa para ver aqui, eu vou me permitir fazer assim mesmo, tá? Então, ó, eminho, onde é que tá aqui? 7,4. Emão, 74, tá? Se eu dividir uma coisa pela outra, se fosse 74 por 74, daria 1, concorda? Se você dividir por 7,4 em cima, dá 1. Se você dividir por 7, ou melhor, mais fácil, um jeito mais fácil de explicar. Multiplica por 10 em cima e embaixo, dá 74 por 740. Concorda comigo? Se você dividir por 74 em cima, dá 1. Se você dividir por 74 embaixo, dá 10. Como assim, André? Uai, 74 vezes 10 não é 740? Então, se você dividir 740 por 74, dá o 10. É o que eu fiz aqui, ó. Multipliquei essa fração para ficar mais fácil, em cima e embaixo por 10. Ficou, vírgula andou uma casa em cima, ficou 74. Tive que pôr um zero embaixo para ficar 740. Se eu divido por 74 em cima, dá 1. Por 74 embaixo, dá 10. Então, fica um décimo, que na verdade 1 sobre 10 é 0,1, tá? Então, você põe o número de mol ali, 0,1. Tem outro jeito de fazer conta com mol? Tem, mas eu não posso dar uma aula disso. Então, até vou falar aqui embaixo para quem já sabe, tá? Então, ó, vamos pensar aqui, número de mol por massa. Nós vamos fazer uma regrinha de 3. 1 mol desse éter tem 74 gramas. É isso que significa falar massa molar é massa de 1 mol. Então, 1 mol tem 74 gramas. Quantos mols X eu vou ter em 7,4 gramas? No fundo, é o que você vai fazer. Multiplica em cruz, o seu X aí vai dar 7,4 dividido por 74, que é 0,1. Tá? No fim, é isso aí que vai dar. Aí você vai fazer essa conta, eu ainda não fiz, mas a gente aqui pode se dar o luxo de usar a calculadora, né? Se for fazer no Enem da vida, você vai ter que fazer isso aí sem calculadora, tá? É uma conta meio chatinha, hein? Mas tudo bem. Vamos fazer mais ou menos aí. Eu vou multiplicar o 0,1 por 310, ele vai ficar só 31. Vai ficar 0,082 vezes 31 dividido por 8, tá? Pessoal, 0,1, não sei se vocês entenderam o que eu fiz. 0,1 vezes 310, como é 0,1, você corta um zero, tá? Você andaria com o zero, com a vírgula que estaria aqui, porque esse número é inteiro, uma casa para lá ficou só 31. O que você tem aqui é, basicamente, se eu fosse fazer de cabeça no vestibular,
0,08 por 0,8. Uma coisa 10 vezes menor em cima e 10 vezes maior embaixo, que a gente fez ali. Então ficaria 31 sobre 10, tá? Arredondando mesmo, usando 0,08. Ficaria aqui, ó, né? Cortou por 0,08. E agora eu não vou fazer aquele negócio de multiplicar, tá? Imagina, simplificando a conta, deixa eu sair aqui para depois eu poder apagar. Simplificando a conta, você tem basicamente 0,08 em cima e 0,08 embaixo vezes 31. Então você vai dividir aqui por 0,8, vai dar exatamente 1. Você vai dividir aqui por 0,8, você está dividindo por uma coisa... Não é assim que você vai fazer. Você vai dividir aqui em cima por 0,08, vai dar 1. Você vai dividir 0,8 por 0,08, você está dividindo uma coisa 10 vezes maior, vai dar 10, tá? Quem não entendeu o que eu fiz mentalmente isso aqui, ó, 0,8 por 0,08. Anda com a vírgula até ficar tudo inteiro, ó. Aqui você vai ter que multiplicar por 10 duas vezes, vai andar com a vírgula duas casas, vai dar 80. Vai andar com a vírgula duas casas, vai dar 8. 80 por 8 dá 10. Acho que assim fica mais fácil, né? Então o que eu fiz foi aqui, ó, 0,8 por 0,8 a gente já sabe que é 10, 0,08 por 0,08, 1. Então você fica 31 dividido por 10. A sua pressão aqui daria 3,1. As unidades estão todas certinhas, porque o número de mol está em mol, a temperatura está em Kelvin, pressão em ATM, e a constante está em todas essas unidades, então a pressão sai em ATM. E o que te daria aqui a alternativa? Não tem, né? Tá errado. Não sei porque não mudou a cor de todas as alternativas. Eu fiz besteira na hora de transcrever. Te daria a alternativa D, tá? 31 ATM aí arredondando. Ah, não entendi esses cálculos, André. Não tem problema. Você vai jogar na calculadora, vai conseguir um número até mais preciso. 0,82 vezes 31 dividido por... Tem que fazer o vezes primeiro, né? Dividido por 0,8, tá? Vai dar aproximadamente aí 3,18 com esses dados, tá? Com esses dados vai dar aproximadamente 3,18, 3,177 se arredonda para 3,18 ATM, né? É que para fazer ali num vestibular, não sei nem que vestibular era esse, era FUVEST, né? Ou seja, baita do vestibular, é mais prático, pessoal, você pegar números mais redondos. Então, provavelmente, ele mandaria você dividir, como eu falei, você usar a constante dos gases, como a gente comentou, 0,08 e não 0,082, porque aí você pode cancelar aqui, ó, porque esquece o 31 momentaneamente, só para eu explicar um pouco melhor para vocês essa conta. Caso alguém aqui vá prestar um Enem, um vestibular, uma coisa aí, não pode usar calculadora. Pra você ficar também meio esperto, porque às vezes você mesmo faz esse arredondamento, você não tem uma calculadora na mão, você vê aí mais ou menos, tá? Aqui, você pode até pensar, tô dividindo em cima por uma coisa 10 vezes menor, embaixo por uma coisa 10 vezes maior. Simplifica por 0,08 em cima da 1, embaixo da 10. Se você não conseguir, vai multiplicando por 10 até virar um número inteiro. Então, em cima eu tenho que multiplicar por 10, andei com a vírgula uma casa, uma vez, multiplicar por 10 até virar 8, né? Porque uma vez por 10 anda a vírgula para cá, multiplicar duas vezes por 10, né? Por vezes 10 e depois vezes 10 de novo, ou seja, na verdade 1 vezes 100, né? Faz a vírgula andar para cá. Então eu teria que multiplicar duas vezes seguidas por 10 para esse 0,08 virar um inteiro. Aqui seria uma só, já viraria 8. Só como eu multipliquei duas vezes seguidas por 10 em cima, eu tenho que multiplicar duas vezes seguidas por 10 embaixo. Então na primeira multiplicada a vírgula vem para cá, na segunda eu acrescento um zero. 80 por 8 é mais fácil de ver que é 1 sobre 10. Então essa simplificação a gente já sabe que dá 1 sobre 10. Aí você divide o 31 por 10, dá 3,1, que é exatamente a alternativa D, tá? Exatamente o 3,1 com números mais redondos aí. Mas eu trouxe para vocês os números um pouquinho mais realistas, tá? Que é o 0,082, que seria a constante dos gases. Aí se tivesse um 3,2 lá, né? Fazendo a conta mais precisa, você ficaria talvez em dúvida, mas do jeito que estão aqui as alternativas, não tem como confundir, só se realmente errar a conta, tá? Deixa eu separar tudo isso aqui, que isso aqui tudo é explicação, André, independente da resolução, tá bom, pessoal? Então é isso. Essa questão aí do número de mol, quando ele aparecer nesse tipo de exercício, é só se você dividir a massa pela massa molar. Vai estar bem claro no enunciado quem é quem, ó. A massa do gás aí, né? Simplesmente a massa do gás, que é o eminho, 7,4. Tá dado aqui, ó, a massa molar. Então, massa molar é o emão, tá? Então, você pode usar essa fórmula aí no lugar do N até diretamente, como eminho sobre emão. Você poderia até reescrever essa fórmula assim, ó. Deixa eu sair para poder apagar, senão vai ficar usando. Tá vendo que N é eminho sobre emão? Então você poderia até fazer o exercício direto assim, PV igual N, que é eminho sobre emão,
RT. E aí já saí substituindo, porque aqui você já ia ter tudo, ia faltar realmente só a fração, mas na prática dá no mesmo, tá? A gente fez a conta ali com o 0,1 antes e tal, mas na prática dá no mesmo. Tá bom, pessoal? Espero que tenha dado para entender essa resolução aí. Aí vamos entrar na parte de trabalho de um gás. Essa parte aí é muito interessante, muito importante. Eu trouxe esse slide já pronto, porque no meu resumo, que não é contorno, gente, que é letra. No meu resumo estava de um jeito um pouco mais simplificado. Aí eu olhei e falei, olha que legal que eu fiz a explicação ano passado, vamos fazer seguindo aí a... Fazendo besteira. Vamos fazer aí seguindo a mesma linha de explicação, tá? Então, assim, até gostaria de fazer os desenhos, mas nosso tempo está meio corrido, eu acho que eu vou aproveitar os desenhos já prontos para só explicar, tá? Não gosto muito de fazer isso, acho um pouco antididático, mas vamos lá. Um dos primeiros conceitos que a gente tem que ver nessa área é o do trabalho de um gás. Imagina o seguinte, vamos tampar umas coisas aqui para a gente só imaginar a questão do trabalho aí de um gás. Tampa isso aqui, para vocês não ficarem olhando coisa que não interessa antes da hora, e vamos olhar só o desenho. Ó, imagina o seguinte, você tem o gás num recipiente fechado, mas esse recipiente ele tem um êmbolo. O êmbolo, que é nem o êmbolo de uma seringa, né? Já viu ali a seringa, você puxa, o êmbolo é aquela borrachinha, né? A ponta do êmbolo é aquela borrachinha. Então vamos supor, tem um jeito desse êmbolo levantar. Ele não é igual a seringa, não tem um negócio para puxar essa coisa laranja, mas essa coisa laranja levanta conforme o gás explode, conforme o gás expande e abaixa conforme o gás comprime, tá? E por mudanças de temperaturas, por uma série de coisas, você pode causar uma expansão nesse gás. Olha o que aconteceu aqui, o seu gás expandiu, né? As suas moléculas aí do seu gás ficaram mais afastadas. Esses pontinhos azuis aí são as moléculas mais afastadas. O laranja é um pedaço de borracha, que é o êmbolo, que não deixa o gás escapar, mas sobe quando ele expande e abaixa quando ele contrai. Então você teve aí, da situação 1 para a situação 2, aqui você tinha uma altura 1, e o êmbolo subiu para uma altura 2. Então, quer dizer, como a altura 2, você está vendo aí, visivelmente ela é maior que a altura 1, então esse gás na situação 2 está ocupando mais volume. Então, significa que você teve uma variação de volume positiva. Se você fizer o volume final aqui menos o volume inicial, vai dar um número positivo. Se o êmbolo tivesse abaixado, ia ter diminuído o volume. Ia ter um volume menor que o inicial. Se você fizesse volume final menos volume inicial, você tem uma variação de volume negativa. Mas no caso aqui, você teve uma variação de volume positiva, tá? Sempre que você tiver uma expansão, que você tiver uma variação de volume, você pode multiplicar o quê? Você pode multiplicar a pressão sobre a qual o seu gás está, né? Isso aqui pensando numa situação de pressão constante, senão você teria que fazer o gás, porque pode acontecer sim, é mais difícil, é mais raro, é mais difícil de imaginar isso, mas imagine uma situação em que muda o volume, mas não muda a pressão. Então você sabe a pressão sobre a qual o seu gás está aqui dentro, né? E você pode multiplicar essa pressão pela variação de volume. Pressão vezes variação de volume é considerado o trabalho do gás. Trabalho termodinâmico, tá? Vocês já devem ter visto alguma aula de física mecânica em que a gente fala que trabalho é igual, isso acabou não dando tempo da gente ver lá em mecânica, infelizmente, né? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem disso aí, vocês vêm me perguntar. Trabalho é igual força vezes deslocamento. Essa letra, eu já falei isso lá, não falei não, falei em mecânica técnica, vou falar ano que vem para vocês. E essa letra é a mesma coisa, tá? É o tal, é uma letra grega chamada tal. Essa representação aqui é mais fiel a que está no teclado do computador, porque ela é uma coisinha mais ou menos assim, ó. Tá? Mais ou menos assim. Claro que no teclado dela é mais bonitinha. Então, os professores universitários, eu notei que eles usam muito essa aqui. E os professores de ensino médio, eles usam essa aqui. É uma coisa que eu observei durante a vida. Tem certo, tem errado. No ensino médio, você tem que usar aquela primeira. No ensino superior, você tem que usar a segunda? Não. Você faz o tal do jeito que você quiser. Acho que de tanto ficar dentro da universidade, né, fazendo mestrado, doutorado, enfim, eu acostumei fazer a letra tal aqui do jeito que os professores da universidade fazem, e meio que eu não uso mais esse outro jeito aqui, essa outra maneira de desenhar a mesma letra, né? Tem gente até que faz assim. Vocês usam aí que vocês quiserem, mas é a letra tal, grega. Letra tal é trabalho, P é pressão e V é variação de volume. Só vai ter trabalho de um gás se houver variação de volume. Tá? Tem que ter a pressão também, mas a pressão, quando o gás está num recipiente, ele vai estar fazendo pressão nas paredes do recipiente, então vai existir a pressão, tá? Teve variação de volume, para você calcular com a fórmula, a pressão tem que ser constante, mas a pressão pode variar.
Pode variar. Aí você vai ter um exercício, você vai ter que precisar de um gráfico para olhar e tal. E aí eu acho que eu trouxe algum exemplo disso. Você vai ter que calcular a área embaixo do gráfico, enfim, né? Agora não vem ao caso. Teve variação de volume de um gás num recipiente fechado, é porque teve trabalho daquele gás. Você pode calcular esse trabalho como multiplicando a pressão sobre a qual o gás está, vezes essa variação de volume que o gás sofreu. Com essa fórmula, obviamente, você só calcula se a pressão for constante, tá? Com a matemática que a gente tem, só se a pressão for constante. Senão você teria que fazer aí a integral, né? E aí já é matemática de ensino superior, tá? Aqui só um comentáriozinho que eu coloquei ali, né? Se a H2 é maior que a H1, então é porque o gás expandiu, quer dizer que o volume 2 é maior que o volume 1, então o trabalho do gás foi positivo, tá? Eu vou pegar essa referência, que é uma aula que eu assisti no ano passado, quando eu preparei essas aulas, uma aula muito boa. Então, se vocês quiserem lá dar uma olhada, eu recomendo, vale a pena, tá? Então, eu vou pôr isso em todos os meus slides por respeito ao cara, que eu baseei bastante das minhas aulas na aula dele, tá? E aí, beleza. Esse aí é o trabalho de um gás. E daí? O que vem depois do trabalho do gás? Eu já não lembro mais. Eu acho que eu não fiz nenhum exercício. Deixa eu ver. Não fiz. Senão o exercício estaria aqui. Vou só abrir a minha aula do ano passado, pessoal. Como eu falei, eu estava mexendo nisso antes da aula da engenharia, né? Então, se eu fiz algum exercício nesses 10 minutos de trabalho de gás, vale mais a pena a gente fazer um exercício do que começar um assunto novo, né? A gente começa o assunto novo na semana que vem. Não, eu não fiz nenhum exercício. Eu só introduzi trabalho de gás. A gente vai falar de energia interna de gás, primeira lei da termodinâmica e... Pô, não fiz nenhum exercício disso, gente. Não, vou fazer uns exercícios com vocês aula que vem, então, para a gente encerrar. Aí eu vou ver se vai precisar dessa parte de energia cinética e energia potencial, que tinha um exercício disso que eu dei na lista do ano passado, da de vocês eu não sei se eu tirei. Eu vou conferir e aí eu decido conforme o que a gente faz a aula que vem. Para encerrar hoje, antes de primeira lei da termodinâmica, vamos falar de energia interna, tá? Que a gente vai precisar de primeira lei da termodinâmica, vamos precisar de trabalho e de energia interna. Então vamos introduzir isso, essa é uma lógica boa. Vamos introduzir esses dois conceitos hoje, já introduzimos o trabalho do gás. Vamos introduzir energia interna do gás. E a semana que vem a gente relaciona as duas coisas na primeira lei da termodinâmica. Aí fica bom. E a semana que vem também eu trago uns exercícios para a gente praticar isso aí, tá? Acho que vai ser até mais importante, mais interessante do que aquela parte de energia mecânica. Pelo menos ver uma coisa só nesse pouco tempo que nos resta, mas ver bem visto. Vou observar de novo as atividades e ver o que é mais importante eu trazer para vocês, tá bom? Então, energia interna do gás. Trabalho. Para o gás ter realizado trabalho termodinâmico, né? Para ter trabalho termodinâmico no gás, é necessário que você varie volume. Para o gás ter tido trabalho, você precisa de variação de volume, tá? E a energia interna desse gás? Energia interna do gás não é variação de volume, tá? Não necessariamente ela precisa ter variação de volume. Se você tiver pressão e volume, você vai ter aí energia interna. O pessoal deduziu uma fórmula para energia interna do gás, muito interessante, mas não muito fácil de entender. Então eu vou mostrar primeiro ela, depois a gente, através dela, chega numa outra. Essa outra dá para a gente dar um sentido físico, que é a ideia da aula de hoje, obviamente, mais interessante para essa equação. A energia interna de um gás pode ser diretamente relacionada com o PV do gás. E o pessoal sabe que a energia interna U de um gás, a gente chama de U, energia interna, é 3/6 do PV, tá? Isso é o gás ideal, situações aí mais simplificadas. Pressão, tem volume, mas aí não tem a variação de volume igual o trabalho, porque o trabalho tem que ficar bem claro para vocês, inclusive para responder o questionário lá do Google Forms, que é uma das atividades. Gás só teve trabalho termodinâmico no gás se variou o volume. Energia interna aí, eu nem estou falando ainda da variação de energia interna, eu sei que ela é proporcional à pressão e volume, mas é sem graça, né? Que energia interna, não te dá uma ideia assim, ó, esse termo energia interna? O físico aí tudo zoado. Esse termo energia interna, eu não sei para vocês, mas para mim ele dá uma ideia assim da energia que está lá dentro. E quando eu penso em energia que está dentro de alguma coisa, vou fazer o cilindro aqui, vou apelar, né? Já que é mais difícil desenhar aqui do que na sala de aula. Na sala de aula a gente volta a fazer na mão, né? Mas aqui a gente pode, já que pode, vamos apelar um pouquinho. Não sei para vocês, mas mesma situação anterior. Imagina aqui que você tem um êmbolo, ó. Imagina aqui que você tem um êmbolo
ou seja, uma coisa que fecha aqui o seu recipiente hermeticamente, né? Fecha ele aqui, então ele vai ter um outro pedacinho dele passando lá atrás, e aqui ele é fechado, certo? Aqui ele é fechado, e ele mantém o seu gás aprisionado em um lugar. Energia interna me parece, já que o gás é formado de moléculas, que seria a energia de cada uma dessas moléculas. E diria mais, a energia cinética de cada uma dessas moléculas. Eu não vou dar aquela parte de energia mecânica, mas vocês já devem ter visto alguma vez na vida que a energia cinética é a energia que tem a ver com o movimento. Então, a energia interna do gás seria isso mesmo, a energia que tem a ver com o movimento dessas moléculas de gás. Então, eu poderia calcular, se eu conseguisse calcular a velocidade de cada molécula de gás, era só multiplicar a massa do gás por essa velocidade, que provavelmente ali, como elas estão todas batendo ali, seria a mesma, né? A velocidade de cada molécula seria a mesma de todas, então a massa de todas vezes a velocidade de cada uma, que é a velocidade geral, dividido por 2, me daria a energia interna desse gás, que é a energia cinética. A energia cinética, ou seja, a energia ali do movimento das moléculas, é a energia interna do gás. Mas eu consigo calcular a velocidade de moléculas de gás, né? Não. Então essa fórmula aqui, pessoal, ela não tem jeito, ela não é viável para os gases. Eu não posso usar essa fórmula, eu tenho que deduzir outra. Não é viável para gases, tá? Não tem jeito de eu calcular a velocidade das moléculas de gás. A massa até tem, mas a velocidade não. Então eu não posso calcular a energia interna do gás falando, ela é a energia cinética. Embora ela seja, né, ou pelo menos seja um conceito muito próximo à ideia de energia cinética, não dá para usar essa fórmula, tá? Eu preciso de uma outra fórmula. Aí relacionar com pressão e volume, a gente sabe disso aqui, mas para mim fica meio obscuro. Mas uai, PV não é igual a NRT? Então eu vou te falar que a energia interna do gás é 3 meios de PV. PV é igual a NRT. A gente tem isso no Clapeyron. Ficou torto esse troço aqui, né? Muito ruim. Vou escrever de novo. Então, como a gente sabe que é U, que a energia interna é igual a 3 meios de PV e PV é igual a NRT, ó. Eita. Por que sumiu o cilindro aqui, gente? Loucura isso. Bom, a gente sabe que o fininho agora, né? Ah, tá. Que eu paguei. Sei lá o que aconteceu. Deixa fininho mesmo, não tem problema não. Então, ó, como a gente sabe, pessoal, que U é 3 meios de PV, e PV fica meio ruim com relacionar com essa movimentação das moléculas, tem uma medida na física que é exatamente o nível de agitação das moléculas, que é a temperatura. Então, como eu sei por Clapeyron que PV, né, a gente acabou de olhar ali atrás, é igual a NRT, se eu trocar PV, e além disso são duas variáveis, pressão e volume. Agora, N vai ser uma constante, porque geralmente o recipiente vai estar fechado. R é a constante dos gases, só vai variar a temperatura. Eu não falei que energia interna seria energia cinética? Então não tenho como medir a velocidade das moléculas, mas eu tenho uma grandeza física que representa exatamente o nível de agitação das moléculas, que é a temperatura. Então, com essa relação, eu fico com uma ideia aqui muito melhor. Eu tenho a energia cinética, a energia interna, perdão, que tem muito a ver com a energia cinética das moléculas, e tem a temperatura, que mede o nível de agitação das moléculas. Então, não é natural esperar que você tenha aí uma relação entre energia interna e temperatura. Talvez historicamente o pessoal tenha descoberto essa segunda equação até antes. Aí depois que igualou com P e V, porque igualar com P e V não faz muito sentido se a gente parar para pensar. Agora com o T faz todo, porque a gente gostaria de usar essa fórmula, porque a energia interna do gás é justamente a energia cinética das moléculas. Mas eu não consigo calcular a velocidade de cada molécula, mas eu tenho uma grandeza física que é exatamente o nível de agitação dessas moléculas, tá? Eu sei que já deu aí 8 horas, pessoal, mas eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, só para a gente falar da variação de energia cinética e ver se eu não esqueci nada, ó. Faltou só escrever o que é o que na fórmula. Antes de mandar para vocês, eu escrevo, tá? Mas tá, não esqueci nada. Do jeito que tava lá, tá aqui. De repente, eu até mando, que ficou mais bonitinho, ó. Vamos fazer isso já, mesmo estando de outra cor. Tá? Depois eu escondo o resto ali, tá? Agora chega o final de ano, é muita coisa pra gente ver em pouco tempo. Então é o que a gente discutiu aí, não faltou nada, tá? Só faltou esconder ali melhor a minha foto e o coisinho daquela outra luzinha que eu usava. Mas tudo bem. Saiu de menos. Escondi, pronto. Então,
Então, tá aí, ó, o que a gente discutiu. Eu já printei a outra tela que estava mais bonitinha, mas a ideia mesmo é ainda estar falando aí o que é cada componente dessa variável. Cada variável dessas equações, perdão. Então, ó, antes da gente entrar em primeira lei da termodinâmica, que vai ser, obviamente, a semana que vem, eu gostaria de falar para vocês da variação de energia interna. Porque assim como é a variação de volume que faz com que realize trabalho, é a variação da energia cinética que vai dizer se, né, quanto de energia entrou no meu gás, tá? Um tem a ver com a variação de volume do meu gás, o outro tem a ver com o tanto de energia que entra no meu gás. Então, mais importante que a energia interna de um gás, a gente vai ver aí nos problemas de física, é a variação da energia interna desse gás. Variação de energia interna, tá? Variação de energia interna. Então, a gente conceituou a energia interna do gás, que teria a ver com a energia cinética das moléculas, mas a gente não calcula a velocidade das moléculas, porém, a gente sabe o nível de agitação das moléculas, que é exatamente a temperatura. A temperatura é a grandeza física que mede o nível de agitação de moléculas de um sistema. Nada mais do que isso. Então, claro, quanto mais energia cinética as moléculas tiverem, é porque a temperatura está maior. Se a temperatura estiver maior, porque as moléculas estão se mexendo mais, então elas têm mais energia cinética. Energia cinética é energia relacionada ao movimento, tá? Então, pessoal, como a gente falou lá na lousa anterior, ΔU é a variação de energia cinética. 3 meios é uma constante da fórmula, que o pessoal deduziu, não vem ao caso agora. Como o recipiente é fechado, o número de mol, que é a quantidade de gás, não vai mudar. Número de mol tem a ver com massa, lembra? Então tem a ver com quantidade. O recipiente está fechado, não vai mudar. R é uma constante dos gases. Qual que é a única variável que a gente tem aqui? A única variável é a temperatura. Então a energia interna vai variar conforme a temperatura vai variar. Por tudo que a gente acabou de falar, hein, gente? Por tudo que a gente acabou de falar. Temperatura é a grandeza física que mede o nível de movimentação das moléculas. Energia interna tem a ver com o movimento das moléculas. Então, quanto maior a energia interna, quanto mais variar quanto mais aumentar a temperatura, mais aumenta a energia interna. Quanto mais diminuir a temperatura, mais quietinhas as moléculas ficam, quer dizer que diminuiu a energia interna, tá? Então, olha, vou escrever exatamente isso aqui. Temperatura aumenta, então energia interna aumenta, tá? O ideal seria até escrever só, sem o delta, mas para ficar mais didático para vocês, vai com delta mesmo. Temperatura maior, energia interna maior. Ou seja, se a variação de temperatura é positiva, maior que zero, quer dizer, a temperatura aumentou, então quer dizer que a movimentação das moléculas aumentou, então a energia interna também aumentou. Agora, se a variação de temperatura é negativa, ou seja, a temperatura diminuiu, então quer dizer que a agitação das moléculas também diminuiu. Isso significa que a energia interna, que tem tudo a ver com essa agitação das moléculas, também diminuiu, tá? Então o que eu falei que não era para pôr o delta era isso, ó, se a temperatura diminui, então energia interna diminui. O mais correto aqui seria sem o delta, porque aí a temperatura diminui, quer dizer, o delta T é negativo. U diminui, quer dizer, o delta U é negativo. Aqui também, ó, T aumenta, então U aumenta, quer dizer que o delta T é positivo, então o delta U é positivo. O conceito é simplesmente esse, gente. Depois eu arrumo isso aqui, escrevo o que é o que nessas fórmulas para mandar para vocês. Se o T aumentar, aumenta o nível de agitação das moléculas, eu sei que o U aumentou, porque o U é relacionado à energia relacionada ao movimento mesmo das moléculas. Se o T diminuiu a agitação de moléculas, eu sei que o U diminuiu, porque o U é a energia relacionada justamente com o movimento molecular, tá? Definimos aí trabalho de um gás e variação de energia interna de um gás. Se aumenta a temperatura, aumenta a energia interna. Se diminui a temperatura, diminui a energia interna. Então, lembrem disso para a aula que vem para a gente falar de primeira lei da termodinâmica, que talvez seja muito importante para vocês aí em máquinas térmicas, em matérias que têm a ver com isso aí. Para um gás realizar trabalho, tem que ter tido variação de volume. O gás variou o volume, então o gás realizou trabalho. Para variar a energia interna, tem que variar a temperatura. Lembrem dessas duas coisas para a aula que vem. A gente faz os exercícios que faltou aí e faz primeira lei da termodinâmica. E eu acredito que a partir da semana que vem, vocês já estão prontos para fazer toda e qualquer atividade do quarto trimestre. Então, meio que a gente já encerra, tá? E aí fica que a gente vai faltar uma aula, a gente fica com ela para tirar dúvida. Tá bom, pessoal? Obrigado. Até amanhã. Tecnologia dos materiais. Até mais. Valeu.